E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo supimpa, tudo de boa? Vocês me buzinaram tanto pra eu fazer um podcast, mas tanto, cara, que eu ia deitar à noite e eu lembrava da vozinha de vocês ou dos comentários de vocês falando: faz um podcast, faz um podcast. Então cá estamos, compramos um microfone. Não vou chamar convidados, tá? Por enquanto. Não vai ser algo que vai fazer parte da cronologia desse podcast por enquanto, chamar convidados. Se evoluir a esse ponto, a gente pensa em algo. Por enquanto vai ser um bate-papo mesmo nosso, para as pessoas que querem ouvir no carro, lavando louça, que foram os pedidos que eu recebi. Faz uns negócios maiores pra gente ouvir enquanto a gente trabalha, enquanto a gente tá no carro. Então é isso que eu vou fazer nesse momento para vocês. E os temas vão ser os temas abordados, né, os temas que foram abordados nos meus vídeos no TikTok e no Instagram daquela série nova que eu tô fazendo de conversa comigo mesmo, tá? Lembrando sempre que em nenhum momento foi dito qual que é a natureza dos personagens um para com o outro, né? A gente não sabe se eles são terapeutas, se ele é amigo, a gente não sabe. E eu não tenho intuito de revelar tão cedo também, para manter um certo mistério sobre o formato do vídeo. Então a gente vai seguir a cronologia dessa série que eu estava fazendo. E o primeiro vídeo que eu fiz, se eu não muito me engano, foi o vídeo da sombra. Se não foi esse, fudeu, porque eu fiz o vídeo inteirinho pautado nesse lance da sombra. Então vai ser sobre isso, principalmente no momento. Queria pedir já, desde já, né? Desde esse primeiro momento, para você que está assistindo, que já conhece meu trabalho, já está familiarizado com o jeito que eu trabalho, para você me seguir aqui, né? Se inscrever no meu canal. Eu vou querer dar mais prioridade agora para o YouTube, principalmente porque eu tenho tido incontáveis problemas com o TikTok de violação de direito autoral, de pessoas se passando por mim, de personificação de pessoas se passando por mim. Depois que cresceu muito rápido. Eu tive muitos problemas nesse sentido, e o jeito que os caras lidam, que os caras trabalham para tentar resolver esse tipo de coisa é muito fraco, muito ruim. Então eu vou dar uma prioridade maior para plataformas que me deixam seguro, o que é o caso do Meta com o Instagram e é o caso aqui do YouTube. São duas plataformas muito seguras, respeitam o direito autoral. Você tem contato, tem vias de conversar com os caras, principalmente depois do lance do verificado no Insta. Ficou muito fácil conversar com o suporte no Instagram. Então eu me sinto muito mais seguro lá. Violações de direito autoral no Instagram são resolvidas em coisa de 10, 15 minutos. Aqui no TikTok demora coisa de meses e às vezes não vira nada. Então tô dando uma prioridade maior. Você que gosta já do meu trabalho, por favor, se inscreva. Vai fazer um bem danado. Não perca tempo, já clica aí no botãozinho de se inscrever, beleza? A gente vai falar sobre o conceito de sombra. O conceito de sombra, ele é algo muito incrustado. Eu falei naquele vídeo, né? Aquele vídeo, fazer um pequeno parêntese sobre o que o vídeo trata para você que não assistiu, né? Às vezes você tá caindo aqui de gaiato. O vídeo é uma conversa entre duas pessoas falando sobre como a sombra afeta a vida de um deles, né? A sombra sendo essa versão nossa tecnicamente mais maligna, mais sem pudor. É um conceito freudiano muito antigo, né? O conceito do id, para quem é mais psicanalítico, e é o conceito da sombra para quem é mais analítico e junguiano, né? Não vou cair aqui em tecnicalidade de ficar explicando o que cada um faz. O id é o diabinho que sopra algumas coisas na sua orelha. É aquela versão sua mais sem pudor, mais que tem desejos escondidos, né? Pro Jung, a sombra é um conceito um pouco mais minimalista. A sombra é um lance mais de... são instintos que fazem parte naturalmente da vida do ser humano, tá? E o Jung defende que a sombra ela não tem que ser combatida, ela tem que ser integrada à nossa vida de uma maneira que a gente se nutra disso também. A sombra ela não tem que ser expurgada, ela não tem que ser expelida, ela tem que ser integrada ao nosso todo. É uma maneira muito holística de pensar, é muito mística, mas é muito legal. Não tem nada científico em id e sombra, tá? Queria ressaltar isso. Todo mundo sabe que eu vou para uma veia bem mais ciência, né? Eu sou estudante de psicologia, eu quero me guiar bastante por ciência. Então a sombra e o id não tem falseabilidade, não tem nenhuma prova de existência disso. Não tem como você mensurar o quanto de id ou o quanto de sombra existe numa pessoa. Mas são ferramentas que podem ser usadas sim
para trazer uma maior elucidação sobre aspectos da nossa psique, da nossa consciência, por isso que elas são tão importantes, tá? Elas são tão importantes que elas acabaram se tornando um fenômeno pop, né? Eu vou falar já sobre isso, sobre como a sombra ela se tornou tão participativa na nossa cultura pop, assim. Eu listei, porque eu com certeza ia esquecer alguns, mas o tanto de personagem, o tanto de conceito que a gente tem de sombra e de id na nossa cultura pop, na cultura de herói, nos nossos quadrinhos, nos nossos mangás, enfim. É muito, muito participativo no nosso cotidiano, tá? Então já vamos pular justamente para isso, né? Vamos falar sobre personagens de cultura pop que utilizam desse conceito de sombra, né? Eu priorizei bastante a cultura ocidental, que é uma pena, porque eu gosto muito de mangá e anime, mas eu priorizei um pouquinho mais a cultura ocidental, mas de mangá a gente já pode citar logo de cara o Naruto, né? Muito clássico, tem o lance da raposa e afins. Eu não sou um cara que sou versado em Naruto, mas é muito nítido que tem uma versão sombra e é muito... faz parte significativa da lore do personagem, do contexto do personagem, né? Então, os personagens ocidentais que eu citei são alguns que eu amo. O Hulk, por exemplo. O Bruce Banner é a versão mais amigável, né? Mais centrado, é um cara mais tímido, mais na dele. E aí ele tem essa versão dele monstruosa, que é o Hulk, que é a sombra dele, que protege ele, mas ao mesmo tempo é super agressivo, é super raivoso. E o Hulk tem uma personalidade fragmentada. O Hulk ele tem diversas personalidades dentro dele, que é o Hulk selvagem. Você vai ter o Hulk que agora tem do Immortal Hulk. Você vai ter diversas personalidades do Hulk, todas surgindo como sombras do Banner, como algo que protege o Banner, mas ao mesmo tempo tem resquícios de personalidade que ele não quer enxergar, que ele não quer trazer à luz. A gente tem o Sentry também. O Sentry não é um personagem tão famoso, o Sentinela, mas ele literalmente, o arqui-inimigo dele é o Vácuo, que é uma parte dele, é uma parcela dele que é horrível, que é um baita de um vilão. Então o Sentry também tem esse mesmo problema. E aí a gente vai subindo cada vez mais nessa hierarquia. A gente vai ter um que todo mundo ama e que acabou se tornando extremamente relevante para a cultura pop mundial, que é o Darth Vader, né? Que é a sombra do Anakin. O Anakin cede aí esses ímpetos de medo e de tensão e de raiva e acaba se tornando, faz o caminho para se tornar um monstro, para ceder a essa sombra. Tem várias frases icônicas sobre isso, e o próprio lado negro da força é chamado de lado sombrio. Então é uma versão muito, muito atual desse lance da sombra junguiana, do conceito de id analítico também. A gente vai ter, é um spoiler, mas não é um spoiler, a gente vai ter o Tyler Durden em Clube da Luta. Quem entendeu, entendeu, mas ele também é uma espécie de sombra. É uma espécie? Não, ele é uma sombra, clara. A gente vai ter o Gollum no Senhor dos Anéis. O próprio conceito de um anel, de toda essa vilania que tem na Terra-média, é baseado no conceito de sombra. O anel, ele aflora uma ambição, uma necessidade de controle e de maldade que o usuário tem dentro dele. Todo mundo se corrompe, o Frodo acaba se corrompendo, o Gollum, pela exposição dele ter sido muito intensa, ele acaba tendo esse lado extremamente deformado dentro dele, que quer matar, quer destruir, né? Ele mostra muito bem isso. Aliás, o Gollum é muito bem representado. Não lembro o nome do ator agora, se você lembrar, deixa nos comentários. A gente vai ter também uma interação sombria no Harry Potter, né? Pra quem não sabe também, aí já deu tempo de você saber. Não é muito um spoiler, mas o Harry é um Horcrux, então ele tem uma interação constante com o Voldemort. Tanto que no final, uma das frases mais emblemáticas do Harry Potter, ele olha e fala: vamos encerrar isso do mesmo jeito que a gente começou, juntos, né? Porque o Tom acaba sendo uma representação do Harry, tanto que o Harry tem alguns dons que o Tom tem, e um enxerga através da mente do outro, então tem esse lado muito, muito sombrio no Harry, que vem da interação dele com esse lado sombrio dele, que é o Lord Voldemort. Outra menção que eu amo é o Heisenberg, né? Não tem como falar. A gente vê aquela transformação nítida do Walter, que era um professor, um cara que, tipo, com perrengue em casamento, um pobre coitado, até virar um chefão do crime, um cara que mata, um cara que dissimula, um cara que mente, um cara que destrói pra salvar ele mesmo. Ele vira um baita de um monstro, e no final ele admite que ele fez tudo isso porque ele gostava, não foi pela família porcaria nenhuma, não foi porque ele ia morrer pobre, ele fez porque ele gostava daquilo.
É um dos casos mais clássicos de sombra que a gente tem, e Say My Name, né? A gente vai ter o Cisne Negro também, é um baita spoiler, não vou entrar em méritos aqui, mas também fala muito desse conceito de ter um lado sombrio. A gente vai ter o Venom e o Ed Brock. O Venom, ele tem uma estética até que lembra uma sombra, o que é muito engraçado. E tem diversos momentos que o Brock tá conversando com ele e o Venom tá literalmente ao lado, assim, só a cabecinha do Venom trocando ideia ali. E você vê que isso é uma referência clara a uma sombra. Isso é uma referência muito nítida a um lado sombrio que permeia ali o imaginário do Ed e que o Venom faz parte, obviamente, né? Ali alimentando alguns desejos sombrios do Ed. O Venom já teve características mais de vilão, já teve características de herói, de anti-herói, aquela salada que a gente é acostumado em história em quadrinho, mas no geral ele é a sombra. Ele é uma sombra, ele é um simbionte. Até o nome dele institui isso, que é uma parte da pessoa. A gente tem o Coringa, que é a sombra do Batman, né? É totalmente o oposto. O Batman é o cara sisudo, o cara super centrado, o cara com código de conduta que ele não desvia por nada. E a gente tem o Coringa, que é puro caos, é pura maldade, né? É super extrovertido, mas ao mesmo tempo é totalmente maluco. A gente vai ter o Norman Bates em Psicose, a gente vai ter o Dexter, né, da série Dexter. A gente vai ter Donnie Darko, enfim, eu fiz uma lista gigantesca que a gente vai ficar até amanhã falando. Mas foi só para vocês terem uma ideia do quanto esse negócio da sombra é um lance que está incrustado no nosso dia a dia, na nossa rotina. A gente não podia deixar passar, né? Como o meu conteúdo é 90% voltado para relacionamento, a gente não podia falar da parte sombria da nossa sombra sem citar aí a parte relacional, né? Um dos viagras argumentativos que a gente tem sobre a parte sombria no lance de relacionamento é a projeção, que é quando a gente coloca características que são nossas no nosso parceiro. Eu, particularmente, essa não é uma opinião terapêutica, não é uma opinião de um estudante de psicologia, é uma opinião pessoal minha. Eu acho que o lance da projeção ficou algo meio caricato. Por quê? Tudo que a pessoa ouve e ela não gosta, ela fala que na verdade é seu. Então não é sempre assim, tá? A projeção acabou se tornando uma arma para as pessoas não admitirem seus próprios erros. Na verdade você está dizendo isso porque você é assim. Não, nem sempre é isso, tá? A gente tem um lance de projeção sim, existem algumas coisas que nos incomodam mais, porque na real a gente tem bastante dessa característica presente em nós. Mas isso é muito óbvio, isso é lógica, isso não é nem psicologia. Você só reconhece características que você tem presente em si. Se você for falar de fúria assassina para alguém que não é um assassino e não é furioso, ele nem vai entender do que se trata. Ele pode até contextualizar, mas ele não vai entender o que é o sentimento, tá? Então não adianta a gente ficar falando que tudo é projeção. Ah, fulano falou isso porque na verdade é ele que é assim. Não, nem sempre. Às vezes você tá sendo o babaca do rolê mesmo, tá? Então nem sempre você escuta algo e a pessoa tá dizendo porque aquilo é presente nela. Sim, diversas coisas que nós falamos podem se conectar sim com os nossos traumas, com a nossa vivência, com o nosso ambiente, com a nossa genética, mas nem sempre é assim. Então a projeção não pode ser usada como viagra argumentativo pra gente falar, ah, aconteceu isso, mas na verdade é porque você é assim. Nem sempre, tá? Mas é muito presente esse lance, essa parte sombria e o lance da projeção, tá? Outra coisa que é muito presente graças à sombra é atração e repulsão. A gente pode se atrair muito pelo lado sombrio de alguém. A gente pode justamente se apaixonar pelo vilão, que é outro tema que eu suscito justamente naquele vídeo que eu fiz, que eu tô fazendo o diálogo comigo mesmo. Então, a sombra ela pode ter um aspecto atrativo, por quê? Porque ela é uma personalidade mais profunda, geralmente. Apesar dela ser mais crua, ela tá numa camada mais profunda da gente. Então, quando a pessoa mostra essa sombra pra gente, é como ela estivesse se abrindo pra nós. A gente se sente importante, mas na verdade essa sombra ela não tem que ser nem venerada e nem demonizada. Como eu disse, é um aspecto de integração. A pessoa tem aquele aspecto, mas ela tem que ter controle do mesmo modo que a gente tem controle sobre a personalidade que tá no nosso dia a dia. Tá? Então pode ser um aspecto muito forte de atração ou de repulsão. A gente odiar muito alguém também porque a sombra daquela pessoa nos afasta dela, tá? A sombra leva a diversos tipos de conflito e a gente tem que saber gerenciar esse conflito da mesma forma que Jung fala de uma maneira mais integralista, trazer isso pra gente. Por que isso incomoda? É porque de fato tem uma projeção, isso me incomoda porque eu tenho bastante disso em mim? Ou me incomoda porque o ambiente, porque tá fora de hora? E a gente não pode ser
simplista na hora de caracterizar isso, tá? Mas vai ter sim, vai ser uma fonte de muito conflito se a gente não tiver maturidade para lidar com isso, tá? A gente também pode ter a transferência, que é pegar esses sentimentos da sombra e tacar em outra pessoa, tá? Falar, putz, eu me sinto assim, na verdade é um aspecto interno, cai muito no lance da projeção também, mas é um termo ligeiramente diferente. Então a gente vai ter muito desse lance também da transferência, tá? Relacionamentos que a gente tem como espelhos, pessoas que são muito parecidas com a gente e que tem a sombra muito parecida com a gente acaba tendo uma relação meio de amor e ódio, porque não tem nada que a gente odeie mais do que partes negativas da gente mesmo. Então quando a gente vê isso refletido em outra pessoa, que cai novamente no lance da projeção, a gente fica muito mais pistola que o normal, tá? Então esse lance de combater a sombra pode ser um problema. A gente tem que entender a sombra. Sabe aquele memezinho que a gente tem às vezes do cara sentado? Você tem que sentar com seus problemas, aí tem uma sombra gigantesca e tá escrito: o que você quer, seu filho da puta? É basicamente isso, tá? E a gente vai ter também aí ciclos de relacionamento de pessoas que não vão entender a sombra, tá? E aí é um problemaço. Por quê? Toda pessoa vai ter esses aspectos, e às vezes esses aspectos ficam muito sublimados, eles ficam muito escondidos, principalmente em começo de relacionamento. Não pensa que você vai ver aspectos negativos logo no começo, porque no começo a gente está vestindo uma máscara social, a gente está vestindo ali a nossa melhor versão, porque a gente está apaixonado por uma pessoa, então a gente quer que ela veja o melhor da gente. Mas acontece às vezes da pessoa estar num relacionamento há 20, 25 anos e ter aquela frase clássica do tipo: cara, nunca vi isso nele, eu não sabia que ele era possível, que era possível essa pessoa fazer isso. Mas acontece, por quê? Porque a gente não conhece as pessoas em totalidade. Eu sempre faço uma analogia que é muito boa, mas é muito real. A gente não sabe o tamanho do terreno da nossa casa, a gente não sabe onde tem uma rachadura na parede, a gente não sabe o material que foi usado no azulejo, a gente não sabe qual porta abrir, às vezes nem para achar os talheres. Como que a gente vai conhecer a personalidade de um indivíduo, que é muito mais complexo que uma casa, por exemplo? A gente não tem como conhecer tudo sobre uma pessoa, mesmo porque nem a própria pessoa conhece tudo sobre ela. Muitas das vezes a pessoa não conhece, tem aspectos ali cinzentos que ela nunca viu e ela não entende. Então a gente tem que ter também esse lance de se preocupar em integrar a sombra e não tentar expurgar a sombra, porque aspectos sombrios todo mundo vai ter, e no começo ele é muito invisível. No começo de relacionamento a gente não vai ver isso vai aparecendo com o tempo, tá? Aquela popular frase: eu não sabia que você era capaz disso, tá? Então a gente não pode ali ter uma certeza: essa pessoa não tem um lado sombrio. Essa é a pior frase que você pode ouvir. A gente não sabe do que essa pessoa é capaz. Essa pessoa é uma ovelha o tempo todo? Não, ela não é. Ela tem um lado dela que está totalmente ao outro espectro, ao outro oposto. E aí fica muito complexo de lidar com isso quando a gente não conhece, quando a gente não admite, quando a gente não coloca luz sobre essa sombra e fala: caramba, o que é isso? O que é essa parte minha? O que isso quer dizer? Pessoal, basicamente foi isso. Esse é um primeiro vídeo muito de teste. Eu tô fazendo muito como um teste para saber como isso vai engajar. Às vezes eu vou querer postar um corte disso em algum lugar, em outra rede social. E eu espero com sinceridade que vocês gostem desse projeto novo. Vai dar trabalho para fazer, vou ter que dedicar aí 1 hora do meu dia para gravar, ou mais 1 hora para editar. Até isso funcionar demora. O YouTube não é uma rede social de crescimento viralizante, demora para você crescer. Então vai ser muito trabalho para pouco retorno durante um bom tempo, mas se funcionar, funciona muito bem também, que eu sei. Eu tenho inúmeros amigos que trabalham com YouTube há muito tempo e que se deram muito bem, mas a edição não vai ser tão qualificada assim, é uma simplicidade do caralho, é só eu falando com vocês e lendo seus comentários. Espero que isso seja o bastante para agradar vocês, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de ver o vídeo. Se você gostou, me segue no Instagram, me segue no YouTube. No YouTube não, cara. Me segue no TikTok também, que tá sempre tendo vídeo novo. É uma plataforma que, querendo ou não, como eu disse, não respeita seu usuário, mas que eu ainda crio bastante conteúdo. Se você gostou desse trabalho, não esquece de deixar um comentário também e indicar para outras pessoas pra gente chegar rapidão nos 1000 inscritos e poder monetizar essa birosca o quanto antes. Tá bom? Amo vocês, um grande beijo. Valeu.